Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. Eu sou Maria Clara Barros e está no ar o programa Em Pauta. Hoje o nosso tema é mercado de trabalho. Você vai saber qual o perfil do trabalhador brasileiro, o que mudou nas últimas décadas e quais as dicas para quem está começando agora. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a economista Marlene Marins, que é doutora no Instituto de Economia da UFO, com Juracy Alves, que é gerente regional do Trabalho e Emprego em Uberlândia, e com Camila Pires, que é menor aprendiz. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Para começar nosso bate-papo, Marlene, eu queria saber um pouco sobre a sua pesquisa, que foi feita recentemente sobre o perfil do trabalhador. Nós estamos no CEPS, que é o Centro de Pesquisa ligado ao Instituto de Economia, já há vários anos, tentando desenvolver o que a gente chama de Observatório do Emprego no município, claro, sempre com o olhar para também os dados no que se refere a Minas Gerais e também Brasil. Na sexta-feira, na próxima sexta, às 10 horas da manhã, nós estaremos divulgando uma outra publicação, que é o que a gente chama de Boletim do Emprego no município, Boletim do Emprego de Uberlândia, que tem como objetivo estar analisando essa dinâmica do mercado de trabalho no município na década, que a gente está olhando aí para 2000, no período de 2000 a 2010, comparando esse dado do município com os dados do Brasil e Minas Gerais. Então seria, na verdade, um trabalho que tem uma tentativa de ser um trabalho periódico, um boletim, uma publicação periódica, que tem esse objetivo de estar acompanhando essa dinâmica do mercado de trabalho no município. Então ele ainda será divulgado, Com certeza. Mas o que a gente pode adiantar, do que vocês constataram com essa pesquisa? Ok. Essa primeira publicação, essa primeira edição, ela tem como propósito, isso que eu coloquei, é olhar para a década, olhar de 2000 a 2010, olhando a evolução do emprego formal, e aí é importante chamar a atenção que como nós fazemos todo um trabalho vinculado com os dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho, nesse caso nós estamos com olhar para a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que nos permite avaliar a evolução do emprego formal e também o perfil do trabalhador nesse mercado de trabalho. Então, se a gente olhar para o município e comparar ele com Minas Gerais e Brasil, é possível dizer que os dados para Uberlândia, que o emprego, o crescimento do emprego e a tendência, eu diria, nacional é essa, de uma trajetória, mudança da trajetória. Se você olhar para a década de 80 e olhar para essa década, nós temos mudança de trajetória do emprego. No passado você tinha queda constante, o aumento do desemprego, e hoje não. Nós temos uma tendência aí de crescimento, uma grande evolução, formalização do trabalho, que eu acho que é muito importante, e claro que isso vinculado com a tendência aí de crescimento da economia. Então, se você olhar para Uberlândia, hoje você tem o quê? Que Uberlândia já está colocado isso, os estudos têm mostrado que tem uma participação grande nessa evolução, nessa mudança de trajetória, que é um crescimento superior a Minas Gerais e Brasil. Enquanto Brasil e Minas crescem nessa década em torno de 60%, 60%, 68%, Uberlândia cresceu mais de 80% os postos de trabalho. Um número importante, Juracy, quais são os setores que mais empregam hoje em Uberlândia? A Uberlândia acompanha a tendência nacional, e principalmente o setor de serviços, é o que mais emprega em Uberlândia. Setor de serviços. Setor de serviços. Uhum. E o que falta? Por que ainda tem muita gente desempregada? Por que muita gente diz que não consegue? É falta de qualificação profissional? Sim, na maior parte do desemprego, de os profissionais não conseguirem um posto de trabalho, é principalmente a falta de qualificação. O mercado está cada vez mais exigente, Uhum. E muitas vezes o trabalhador não acompanha essa demanda do mercado, em termos de qualificação. Então, muita gente de fora vem para Uberlândia e às vezes consegue um posto de trabalho na frente, muitas vezes, dos trabalhadores locais. A dica é se qualificar, Exatamente. A experiência também é muito importante. A gente tem como exemplo a Camila, que com 17 anos já faz parte do programa Menor Aprendiz, Camila? É verdade. Como é que foi isso? Por que você resolveu trabalhar? Foi uma opção. Foi realmente a minha visão de que a necessidade de quanto mais cedo que eu começasse, mais experiência eu iria adquirir para depois, no futuro, ter uma melhor experiência, uma bagagem maior, para depois aderir um cargo melhor, fugiu a palavra. Pode continuar. Um cargo melhor, enfim. Voltando ao que o Juracy falou, eu tive a ciência
de que eu deveria me qualificar. Procurei uma instituição que me qualificasse e também me encaminhasse. Foi a que me encaminhou para onde eu trabalho. Realmente é uma experiência gigantesca, válida. Eu aconselho, recomendo, super recomendo. Eu acredito que me acrescentou em tudo, no profissional, até na vida pessoal. Você amadurece não só pela questão financeira. Você acredita que assim quando você for para a faculdade, sair da faculdade, você já vai ter uma Eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta. Na onde eu trabalho, está me proporcionando uma experiência muito grande, eu estou adquirindo muito conhecimento, estou conhecendo várias áreas que eu não conhecia, estou me aperfeiçoando naquilo que eu já sabia, no atendimento, no atender um telefone melhor, em tudo está melhorando bastante. E as empresas procuram essas pessoas, né, que já têm um pouquinho de experiência, que já tentam quanto antes entenderem mais sobre o mundo corporativo, né? Exatamente. Quais seriam as dicas para quem está começando, assim como a Camila? Acho que é importante, né, quando a Camila fala a questão da qualificação, que sempre está em pauta, né? Quer dizer, qual é a dificuldade do mercado de trabalho hoje de estar contratando, de estar permitindo essa inserção cada vez maior do trabalhador nesse mercado? Se a gente olhar os dados, né, tanto no município, e aí a tendência também não é do município, mas é uma tendência nacional, o município acompanha essa tendência nacional, que é um aumento da escolaridade dos trabalhadores. Se a gente olhar hoje, quer dizer, a tendência é que cresça a participação dos trabalhadores que estão no mercado de trabalho, que tenham aí nível médio e nível superior. Então, a participação desses trabalhadores é crescente. Então, há, por parte do trabalhador, essa busca da qualificação. Porque só o curso acadêmico hoje é pouco, né? Isso. Mas claro que você tem ainda, eu diria, talvez algumas dificuldades de inserção por conta de qualificação, que são qualificações técnicas, né? Depende muito do cargo. Mas outro dado que é importante olhar é que qual é o tipo de contratação, qual é o tipo de formalização que ocorre, né? Aqui, né, se você olhar os dados, nós temos o quê? Que há um crescimento da participação dos trabalhadores vinculados, né, com o vínculo seletista, né, que é o tipo de vínculo. E cai a participação de trabalhadores temporários e avulsos, que é importante isso no mercado de trabalho. Né? Isso é um sinal, eu diria, favorável, né, uma sinalização favorável desse mercado, por conta que esse tipo de vínculo, tanto avulso quanto temporário, são vistos como vínculos precários, né? Ao passo que se você tem esse vínculo formal seletista, você teria aí uma inserção mais favorável, olhando do ponto de vista do trabalho nesse mercado. E para os próximos anos, o que a gente pode esperar? Eu diria que a economia tem sinalizado, né, com tendências aí bastante importantes aí de sinais de crescimento. Eu acho que a gente está aí numa via talvez diferente aí de outros países aí, como os países da Europa. Então, isso eu acho que é um sinal bastante favorável para nós. Né? Isso, claro que aponta, então, para uma tendência aí positiva desse mercado de trabalho. E eu acho que há uma melhoria nesse perfil. Quando a gente fala de perfil aí, olhar uma melhor inserção da mulher no mercado de trabalho, ainda embora você tenha aí uma dificuldade do jovem na inserção, embora cresça, se você olhar os dados, você tem o jovem entrando cada vez mais nesse mercado, aumenta, eu diria, a quantidade de postos para atender o jovem, aí de 10 a 24 anos, mas a sua participação ainda não é crescente, né, o aumento da participação. Até porque você tem aí os adultos, eu diria, com participação maior. Interessante olhar o dado que da faixa etária de 40 a 64 anos, aumenta a participação nesses últimos anos. Isso é um dado interessante. Se no passado a gente diria que a pessoa com idade aí superior a 40 teria dificuldade de inserção, os dados têm mostrado que é o contrário, né? Você tem um aumento de participação. Ok, obrigada. Okay. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Continue com a gente. O vento vem, brisa brava me cutuca, sopra bem na minha nuca, varrendo logo a vontade de dormir até mais tarde. Esse tempo corre tanto e parece me levar. A poeira na estrada, redemoinho de areia, vento que venta sem parar. Daqui olha o terreirão, vem vindo na ventania, joga para lá e para cá o café, verde no pé, preto no chão. Esse pedaço de terra vermelha, varrido pelo vento que vem, é o meu mundo, pequeno, grande e profundo. Eu sou Pamela Aparecida de Oliveira, autora deste poema.
Escrever é ser autor da própria história. Participe da 3ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Ministério da Educação, Governo Federal. Só é motorista quem é habilitado. Quando eu percebi, ela já estava lá. Meus movimentos ficaram mais lentos, comecei a tremer. Procurei um médico e ele diagnosticou. O Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos. Pode causar tremores, lentidão e rigidez. É muito importante receber o diagnóstico precoce. Existe tratamento e você pode continuar a fazer as coisas que mais gosta. Procure um médico. Viva bem com Parkinson. Um ex-detento tem 2 opções: ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso. Você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. Isso rola muito. Fala aí, elefante. Você que tem memória melhor do que a minha. Usei ou não usei camisinha? Já isso é difícil. Se você transou sem camisinha, faça o teste de AIDS após 30 dias. Ficar sabendo é um direito seu. Na empolgação rola de tudo. Só não rola ficar na dúvida. Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre mercado de trabalho. Bom, como a gente estava conversando aqui, eu acho que é importante lembrar que o governo hoje tem incentivado, sim, as empresas e os trabalhadores, né? Sim, com certeza, né? Então, o aumento da formalização dos vínculos de emprego no Brasil, ele é uma conjugação de vários fatores, né? Tem as políticas públicas do governo que, estudando todas as informações prestadas pelas próprias empresas, como por exemplo a RAIS, né? Como a Marlene falou aqui, né? A relação anual de informações sociais, né? Que as empresas prestam, né? Ali vem a qualificação dos trabalhadores, né? Vem a ocupação de cada um deles, né? Vem informação de salário, etc. Tudo isso serve de informações para que o governo desenvolva suas políticas públicas por setores, né? Então, o setor tanto primário como secundário e terciário, tudo isso aí aparece na RAIS. Todas as empresas são obrigadas a informar essa RAIS, né? Anualmente para o governo. E isso, nessa última década, não só as políticas públicas, mas também o aumento de informação dos trabalhadores tem contribuído para isso. Então, por eles ter mais informação, então eles não querem ter um emprego precário, né? Então, eles já não aceitam de qualquer maneira um emprego sem registro, né? Então, eles procuram ser formalizados porque tem mais informação sobre previdência social, né? Até mesmo sobre a qualidade de vida dele, o conforto no posto de trabalho. Ele se preocupa já mais com a saúde dele. Ou seja, não é só que aumentaram as vagas, as oportunidades, as pessoas também querem um emprego formal, com carteira assinada. Exatamente, ele sabe que se tiver um emprego sem registro, ele não vai estar tendo tempo de contribuição, entendeu? Tudo isso aí força o mercado, né, a abrir mais vagas formais também. E ao estímulo, né, as políticas vinculadas a essas políticas que são um estímulo às empresas a essa formalização. Principalmente a pequena empresa, né, de estar formalizando os seus postos de trabalho, né, tanto interesse para a empresa quanto para o trabalhador. Por exemplo, as microempresas, por exemplo, né, que já tem um incentivo de não pagar a parte patronal da Previdência Social, as microempresas. É só aquela parte que desconta do empregado que repassa. Isso é um grande incentivo. Quer dizer, não há motivo para as microempresas manterem empregos informais, ou seja, empregados sem registro, né? Essa formalização, inclusive, me chamou a atenção.
Porque trabalho só pelo financeiro, a gente poderia arrumar qualquer emprego informal. Muita gente jovem opta por esse fator, opta por essa escolha, né? Eu não, eu resolvi formalizar por ter o fato da contribuição, de começar mais cedo a contribuir. Eu acredito que foi uma coisa super legal para mim. Pesou na hora da sua escolha. Pesou bastante a minha escolha. Eu com 16 anos já comecei a minha contribuição ao INSS. Isso lá na frente vai fazer uma diferença. Eu tenho pessoas que trabalham comigo que começaram a trabalhar só após a faculdade, com 24 anos. Então, em termos de experiência, já pesou também, na contribuição também. E é importante, a gente estava falando sobre a qualificação que a empresa fornecer, é importante você não conseguir o cargo e vegetar lá. Acho que é super importante a busca constante, o trabalho de procurar uma qualificação, um curso, uma especialização, querer sempre melhorar. Sim, exatamente, porque o mercado está lotado de gente procurando emprego, mas é só os que vão se destacar, realmente os melhores, os proativos, os mais antenados, né? Os mais informados. Eu acredito que isso é importante. Nos jovens isso é um pouco raro. Não se vê. E nesse contexto, como é que você vê assim, as políticas públicas voltadas para esses jovens? Por exemplo, você acha que tem muitos cursos hoje que oferecem qualificação profissional para os jovens? Você acha que está fácil? Está fácil para estudar? Seja um curso técnico, seja um curso superior? Como é que você vê esse universo? Muito fácil mesmo. Os cursos pequenos de qualificação, seja um informático, uma oratória, faz a diferença. Foi assim que eu comecei. Numa coisa básica, na redação empresarial, coisas que vai se destacar. Se colocar o seu currículo e um currículo de um concorrente são iguais, na hora de uma redação, se você escrever melhor, você vai ser contratado no lugar dele. Isso é importante. O ingresso na faculdade, inclusive, também já ficou mais fácil. Eu acho que comparado com alguns anos atrás, não tem nem o que falar, né? Nossa, como ficou mais fácil? Ficou muito mais fácil. Então, hoje em dia é tudo mais fácil. Só que por a facilidade ser maior, não é todo mundo que entra também, não. Porque a gente vê muitas pessoas saírem da universidade e muitas vezes não fizeram o curso da maneira que deveriam, né? Acho que é importante chamar a atenção, né? Essa questão da qualificação foi um debate muito grande. Isso na era FHC a gente já discutia isso. E eu lembro muito bem do governo colocar isso, né? Sempre jogar para o trabalho a culpa pelo não trabalho. Quer dizer, o não acesso é culpa de quem? A culpa do trabalhador que não se qualifica, esse mercado cada vez mais exigente. E não havia por parte do governo naquele período um incentivo, eu diria, políticas voltadas para essa possibilidade de maior qualificação, né? Eu penso que esse quadro é visível a reversão desse quadro nos últimos 2 governos, né? Nesse e no governo anterior, que é um olhar diferente para esse trabalho, para o trabalho. Se você diz que o mercado exige, e com certeza exige cada vez mais, porque há aumento da qualificação e nem sempre o posto de trabalho, ele acaba exigindo uma qualificação, muitas vezes ele exige qualificação superior à exigência à execução do posto, né? E eu diria que o mercado possibilita isso, mas houve de outra parte um incentivo a isso, criação de universidades, de cursos técnicos, né, das escolas técnicas, então a ampliação de vagas e a possibilidade de acesso do trabalho à qualificação, eu diria que ampliou substancialmente. Muito. Por exemplo, você, no começo da década, quase que não tinha a participação do setor privado na qualificação. Hoje você vê aqui na cidade muitas escolas, e são empresas privadas de qualificação, não é mais só a participação do Sistema S. Quer dizer, na década passada era praticamente o Sistema S, o Senac, Senai, Senat, que oferecia curso de qualificação. Hoje tem centenas de empresas, centenas de escolas, todas empresas privadas, que investiram na qualificação, né? E sem falar nisso, também o governo também investiu muito, criando institutos tecnológicos, né? Espalhados pelo Brasil inteiro, muitas universidades, né? E dando acesso às camadas mais pobres da sociedade à universidade. Hoje, qualquer estudante, mesmo de uma família pobre, ele pode fazer uma universidade ou pelos vários programas que o governo tem, né, de financiamento, né? Sim. Nós vamos novamente para um rápido intervalo e voltamos já.
Só é motorista quem é habilitado. Estamos aqui no CIEP do Rio de Janeiro para mostrar como o governo federal, em parceria com estados e municípios, está melhorando a educação pública em todos os níveis. E como não há educação de qualidade sem professores valorizados e estimulados, o Ministério da Educação está proporcionando uma série de benefícios para quem ensina na rede pública. Nos últimos anos, foi dada mais atenção para a questão do salário, possibilidade de a gente fazer cursos, capacitando. Quanto mais o governo investe nesse professor e nesse ensino, país melhor, país mais desenvolvido. Como você vê, já avançamos bastante, mas muito ainda precisa ser feito. Melhoria da qualidade da educação. É disso que o Brasil precisa. É isso que o Brasil está fazendo. E com a sua participação, pode fazer muito mais. Informe-se no portal do MEC. Ministério da Educação, Governo Federal. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito, não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor. Juntos, somos mais fortes nesta luta. João e Luciana vão se mudar para uma casa própria. Carlinhos vai entrar na escolinha de futebol. Luísa sonha em ser médica. João e Luciana não vão morar na casa nova. Carlinhos não vai mais jogar. E Luísa? Luísa não vai ser médica. Acidentes destroem sonhos, interrompem vidas. Dirija com responsabilidade. Ministério dos Transportes, Governo Federal. Com as drogas é sempre assim. No começo, tudo parece uma incrível viagem. Mas aí, você vai perdendo o controle, cada vez mais, até que uma hora você chega ao fim da linha. Ligue e peça ajuda. Você não está sozinho na luta contra as drogas. Governo de Minas. Seja bem-vindo, você que começou a nos acompanhar agora. Estamos de volta com o programa Em Pauta. Bom, para finalizar a nossa conversa, eu queria ouvir a opinião de cada um de vocês. Camila, o que você acha que ainda falta para melhorar no mercado de trabalho, na sua opinião? Para mim, para os jovens, falta a empresa dar essa abertura para nós. Não só como a cota que existe para deficientes, para os jovens, não só os 5%. Dá a abertura de verdade, deixa ele participar dos processos, atribua funções para ele. Não só como o rapazinho ou a moça que busca café para você, não pode ser assim. Deixa ele se qualificar, deixa ele trabalhar de uma maneira correta, deixa ele fazer, dá abertura para ele, realmente isso é importante, isso falta. Muita gente não atribui muitas funções para o jovem. Desacreditam um pouco medo, exatamente. Né? Ficam muito receio por ele ser jovem, mas o que tem? A gente e, na verdade, jovem, é uma oportunidade grande, né? A gente tem hiperatividade, a gente tem tudo para oferecer para a empresa. E se a gente está ali é porque a gente abriu os braços e quer adquirir o conhecimento que ela quer passar e tem a força de vontade para aprender, para devolver a força de trabalho. Você acha que falta um pouquinho de falta. Abertura? Eu acredito que falta muito. Eu converso muito com amigos meus também, jovens, muitos reclamam disso também. Tá certo. E você, Juraci, o que você acha que falta para melhorar com tanto crescimento, com tanta melhoria? O que falta ainda no Brasil? Eu creio que uma maior participação do setor privado, né? Uma maior sintonia do setor privado com as universidades, com os centros tecnológicos, né? Para que haja essa sintonia do mercado com as entidades qualificadoras, né? No caso as universidades e os muitos institutos, as escolas profissionalizantes, etc. Porque existe já uma previsão constitucional, né, de que o capital tem que cumprir a sua função social, né?
E a função social é exatamente isso aí, a melhoria de condições de vida, né, de toda a população, né? Então, essa sincronia das universidades com o mercado, eu acho que é muito importante, né, para que haja realmente um progresso, né, na população economicamente ativa, né? Não só em termos salariais, mas em termos de satisfação, né? Porque a maior parte do tempo você passa trabalhando, né? Se não tiver o mínimo de satisfação, a qualidade de vida cai muito, né? Você fica frustrado porque muitas vezes você trabalha e não há uma melhoria do seu salário, das suas condições de vida, né? Então tudo isso aí faz parte, né, do interesse da empresa, né, que a empresa precisa desses trabalhadores satisfeitos, até mesmo para que tenha uma maior produtividade, né? Ou seja, valorização. Valorização, né, do trabalhador, em todos os aspectos, né? Marlene. Acho que é importante também chamar a atenção para essa, acho que a Camila colocou muito bem, quando a gente olha para o mercado de trabalho, a inserção do jovem no mercado de trabalho, eu acho que esse tem que ser um foco, né, que ampliar essa participação. Eu acho que a gente tem aumentado, eu diria, a quantidade de pós para o jovem, mas ainda a participação ainda se reduz se a gente olhar ao longo do tempo, então é importante, eu acho, esse estímulo. Outra questão que eu acho que é importante chamar a atenção que é a questão dos rendimentos, né? Se a gente olhar os dados, aí olhando a mesma tendência, Uberlândia acompanha a mesma tendência nacional, que é concentrar a maior parte dos trabalhadores, eu diria, recebendo até 3 salários mínimos. No Brasil, a política salarial ela está voltada para o salário mínimo. Então, você não tem política para as outras, eu diria, para quem ganha acima de um salário. E fica isso vinculado às negociações coletivas. A gente sabe que nessa tendência, eu diria, de trajetória mais positiva do mercado de trabalho, há um recuo até, eu diria, dos próprios sindicatos, né, nessa luta, eu diria, por melhores salários, por melhores condições de trabalho. Então, eu diria que essa é uma questão que precisa ser também olhada. Se você exige qualificação, que os rendimentos também sejam compatíveis com essa qualificação, que eu acho que esse olhar é importante. A empresa valorizar o trabalho. Essa valorização, até por conta dessa coisa da satisfação mesmo, né? O seu retorno será melhor se você, na verdade, tiver reconhecimento, tiver salário que te permita a qualidade de vida, que eu acho que esse é um olhar. Ok, muito obrigada a todos pela participação aqui com a gente. Nosso programa fica por aqui, nós voltamos na semana que vem com mais informação para você. Até lá!